Agora na Mirante News FM. Panorama. João Ricardo. Muito boa tarde, começando o panorama desta sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Vamos juntos até às 7 horas. A gente pede para que você participe, né, como de costume, pelo nosso WhatsApp, 991425060. Também lá no nosso YouTube, canal Rádio Mirante News FM. Bancada hoje com o João Ricardo, o Wallace Brito, a Alessandra Rodrigues e o Lívio Ricardo. Nosso parceiro Ronaldo Rocha está em recuperação, volta na próxima sexta-feira. Wallace Brito, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, bancada. Vamos juntos para mais um panorama com muita informação e notícia aqui na Mirante. Muito boa tarde, Alessandra. Boa tarde, João. Boa tarde também a todo mundo que está em sintonia conosco no YouTube, no aplicativo, no radinho. Uma tarde proveitosa, com muito debate. Os ouvintes também podem participar desse debate aqui no Panorama, João. Com certeza, a gente reforça, a participação do ouvinte, ela é sempre necessária sobre vários assuntos, mas hoje especialmente sobre isso que, acho que não foi só essa semana, né? Na verdade, nas últimas semanas é pauta aqui do Panorama, que tem a ver com a condição de rodovias, tanto federais quanto estaduais, aqui do Maranhão, também viadutos, pontes. Começou com a tragédia lá em Estreito, na ponte JK, a ponte que ligava aqui o Maranhão ao Tocantins, uma das pontes que faz essa ligação, ali de Estreito, né, e a Aguiarnópolis. E depois outros problemas, nem todos com tanta, vamos dizer assim, com tanta repercussão, mas que acabam atrapalhando bastante também a vida do maranhense. O Lívio Ricardo também se saudando aqui os ouvintes que estão ligados no Panorama. Muito boa tarde, Olívio. Boa tarde, João Ricardo. Boa tarde para todo mundo que está na sintonia de mais um Panorama. E vamos para cima, que tem muito assunto, muito debate. Você pode participar conosco por meio das nossas redes sociais e do nosso WhatsApp, que você já sabe qual é o número. O código é 98, o número é 991425060, João. A gente tem a satisfação em receber hoje aqui no estúdio da 104,1 da sua Mirante News FM, Wilson Dias, que é o presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, e o Glauco Ferreira, diretor técnico, né, da associação, da ABEC, Associação Brasileira dos Engenheiros Civis. A gente primeiramente agradece muito a presença de vocês, porque muitos assuntos relacionados a esse tema nós abordamos aqui, ouvimos também algumas pessoas, como entrevistas, né, de superintendentes do DENIT, outras pessoas, por exemplo, políticos, mas nada melhor quando o assunto, por mais que tenha política no meio, ele é abordado de forma técnica. Eu dou boa tarde para vocês, para o senhor Wilson, para o Glauco, e começo com o senhor Wilson, sobre essa questão que nós estamos acompanhando aqui no Maranhão, como eu fiz o primeiro ato, vamos dizer assim, com a queda da ponte JK ainda do ano passado. Tudo isso a gente vem falando quando a gente discute no fim do ano o orçamento da União, do Estado, dos municípios, mas o foco é União e Estado também. Falta recurso ou falta aplicação, falando de forma específica da estrutura, o senhor técnico que é dessa área, vendo rodovias, viadutos sendo com tráfego interrompido e até, como dissemos, a ponte JK caiu, pessoas morreram e até hoje 3 pessoas nem foram encontradas, corpos nem foram encontrados. Como é que o senhor, como técnico dessa área, acompanha esse cenário aqui no Maranhão? Muito boa tarde novamente. Boa tarde, bancada. Eu gostaria de cumprimentá-los na pessoa do João Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Nós representamos aqui a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, a ABENC, e nos sentimos muito à vontade para discorrer sobre o assunto, né? Uma coisa que nos incomoda bastante é exatamente a discussão sobre assuntos técnicos, os engenheiros não serem envolvidos, independente da sua qualificação, da sua especialidade, engenheiro civil, eletricista, ambiental, e a gente sente muito essa ausência de nos inserirmos na discussão. Então, a gente se coloca à disposição para trazer esclarecimento não só para os senhores, mas para toda a sociedade, para todos os segmentos sociais. Entrando um pouquinho aí na sua explanação, na sua colocação, a gente poderia dizer que esse cenário catastrófico que se apresenta não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, de obras ou serviços de engenharia estarem em condições precárias, não é consequência de ações ou de políticas recentes. Isso é um acúmulo de falta de política pública prevencionista, que seria de manutenção,
que ocasiona esses colapsos, não só de estruturas de pontes, mas também das péssimas condições de rodovias que existem, Brasil afora, e especificamente no Maranhão, por algumas particularidades. O grande problema que nós podemos apontar, pela falta dessas políticas públicas, é que quando se discute alguma política de ação para atender a sociedade, a decisão nunca é técnica. A decisão sempre é política. Política então, partidária. Boa parte. Perfeitamente. A nossa conotação aqui não seria política, principalmente técnica, mas passa por aí. E a gente sente falta disso, de não ser inserido, e são todos os segmentos sociais. Eu posso aqui, com todo respeito aos senhores, quantas vezes vocês trouxeram um engenheiro aqui para discutir sobre esse assunto, para falar sobre esse assunto. Então, eu acho isso uma falha muito grande, né, do setor de jornalismo, né, porque deveriam recorrer a esses profissionais, e tem como recorrer. Quando se discute um problema de saúde, se busca trazer um médico. Quando se discute um problema na jurisdição do judiciário, se traz um advogado. Por que não, quando se discute assuntos técnicos, não trazer engenheiros? Essa o nosso papel de resgatar essa possibilidade do engenheiro opinar sobre aquilo para que ele foi preparado, para que ele foi formado. Então, esse é o nosso papel. E a gente pode apresentar algumas sugestões de solução. Uma das coisas que nos preocupa muito é que, com o advento da internet, todo mundo se tornou especialista de tudo. Uma das preocupações que nós temos aqui, e é louvável essa oportunidade que os senhores estão nos dando. E até mesmo porque a Mirante News, desde a sua origem, né, como Mirante AM, ela sempre teve esse espaço democrático em que há participação também da população, de corpo técnico também, como é a própria associação. É importante essa ponderação que o senhor está ressaltando, né, porque o nosso compromisso enquanto jornalistas e como Mirante News é sempre essa realmente de dar espaço e oportunidade, né, para esse amplo debate, levar também conhecimento à população. Só aproveitando também um pouquinho desse gancho do questionamento em relação que o João Ricardo ele tem proposto, né, diante disso, além dessas questões que são pontuais e que mexem realmente com a questão do tráfego no estado do Maranhão, a gente tem visto também, ainda mais com a última chuva, né, vários problemas também estruturais, né, em condomínios aqui da região metropolitana de São Luís. Acho que dá para também ampliar um pouco da discussão em torno também dessas problemáticas que a gente tem observado e desse crescimento também aqui na região metropolitana de São Luís, desses condomínios, né, e tantos problemas que a gente tem verificado, queda de muro, desbarreiramento também, né, de locais que são áreas de risco e que impactam também a vida da população. Perfeito, perfeito. Essas colocações são extremamente pertinentes e esse é o nosso papel. Todas as entidades profissionais, a missão principal é de proteção à sociedade, nós nos colocamos dessa forma, né? E para isso nós estamos aqui nos colocando à disposição. Então, existe uma série de motivos que nos levaram a chegar a esse cenário tão catastrófico. Mas eu volto a dizer, há um acréscimo, um incremento pela facilidade hoje que a internet oferece. Logicamente, tudo na vida tem seus prós e seus contras, mas a internet propiciou isso. Pessoas que não são especialistas apresentam vídeos, fazem mensagens, e que isso pode levar pânico também à sociedade sem necessidade, né? Nós temos vários exemplos disso. Às vezes, um pequeno deslocamento de um aterro na cabeceira da ponte. Pronto, a ponte hoje é o grande assunto, fora os outros que você citou. As pontes no Maranhão, vocês são testemunho que toda hora chega vídeo, chega aviso para os senhores, chega mensagem que ponte tal está ameaçada, que são fotos. E isso é preocupante também.
isso pode levar a uma situação insustentável. Lá em Grajaú, por exemplo, né? Grajaú, por exemplo. O DENIT, os técnicos foram, fizeram um paliativo, porque tinha sido interrompido, né, o tráfego, né, nos dois sentidos dessa ponte que é importante lá para a região. E dias depois apareceu uma nova cratera no mesmo local, né? Então a população realmente acaba ficando preocupada, né, em relação. O serviço foi bem feito, não foi bem feito? Está chovendo muito também lá na região. Perfeito. E isso não significa, pode ser que seja uma ameaça real de um colapso, mas pode ser que não. E quem vai dirimir essa questão? É o técnico. As próprias prefeituras, o ente público que é responsável, infelizmente nós não temos vias privatizadas, que eu duvido que isso aconteça numa via privatizada, porque existe a política de prevenção, existe manutenção. Infelizmente, o Estado é muito grande, eu não sou contra o Estado ser grande, mas que seja eficiente, né? Então, isso a gente também convive com essa situação, né, de alarmes falsos ou de falsas notícias a respeito disso. E isso é um problema também. Qual a sugestão que nós apresentamos? É uma sugestão simples. Por que o ente público, aí em todas as esferas, e aí vale para a situação que você falou aqui do município de São Luís, não criou um comitê técnico, não criou um comitê técnico para elaborar um diagnóstico real da situação das obras e serviços de engenharia que estão apresentando estado de degradação? Primeiro faz um diagnóstico para saber, a ponte de Bacabal realmente carece de reparo, é imediato, a prioridade não é Bacabal, é Itapecuru. É Pindaré. Então, é Pindaré. É Grajaú, é Barra do Perfeito. Corda. A própria prefeitura você falou Grajaú, eu vou citar Grajaú, deveria ter um corpo técnico para fazer uma vistoria inicial e depois repassar para o principal responsável. Esse corpo técnico não seria pelo federal o DENIT e pelo estadual e municipal as secretarias? Ou carece dessa qualidade técnica? João, veja, principalmente da qualidade, logicamente eu não estou querendo dizer que lá em Grajaú não tenha um corpo técnico competente. Eu falo qualidade até no número. O senhor falou ainda há pouco no começo que é mais política partidária do que questões técnicas, né? Nesses casos, se invertesse, mais técnico e menos política em algumas partes como essa infraestrutura. A política partidária foi Alessandra. Foi política, política, sim. Política é política mesmo. Sim, aí sim. É política por extensão partidária. Mas o que eu te digo, a sugestão é que fosse um corpo técnico de lá por conta da distância. Imagina que o DENIT acede aqui, o DENIT não tem escritório regional lá. Sim. Então, pela urgência, seria interessante que essas prefeituras, onde fazer e como fazer. E nem recorrem também à associação que o senhor representa. Perfeito. Nem à associação, nem ao clube de engenharia, nem ao sindicato, nem ao CREA. O CREA fica alijado. O CREA é uma autarquia federal, é a maior entidade representativa dos engenheiros. Aí entra todos os engenheiros. Eu aqui estou na condição de representante somente dos engenheiros civis. Hoje tem quantos associados? Nós temos hoje... No Maranhão, isso. Isso, no Maranhão. Nós temos hoje em torno de 115 associados. Uhum. E aí, puxando também o Glauco também para a conversa, a gente esperava que esse corpo técnico estivesse presente, né, dentro das secretarias, pelo menos, de infraestrutura. Praticamente todos os municípios, ou todos, têm uma secretaria de infraestrutura. Se não é chamada assim, a secretaria de obras, né? Independente do nome, é preciso que tenha realmente um corpo técnico. E só aquilo que o senhor falou, Wilson, recentemente também teve um vídeo que foi divulgado de uma ponte, se não me engano foi aqui em Rosário, isso, que apresentava ali uma espécie de vão, e aí muita gente pensou que era uma fissura, uma rachadura, quando na verdade era um problema de junta de dilatação, né? Que é algo completamente normal dentro da engenharia. Que foi desmentido aqui pela Mirante News, porque nós checamos também essas desinformações que chegam. Mas na época, de fato, aquilo foi propagado e causou uma espécie de pânico, né, na população, né, Olívio? Você lembra muito bem também. E assim, falando de assuntos concretos, por exemplo, pontes. Não tem como a gente não falar sobre o que aconteceu lá na ponte Juscelino Kubitschek, essas outras pontes que existem aqui pelo estado do Maranhão,
a entre Santa Inês e Bom Jardim, né, que está interditada. Parece que vai haver uma liberação parcial. São estruturas complexas. Na verdade, hoje. Estruturas complexas, algumas muito antigas, como a de lá de Estreito e Aguiarnópolis. E como é que é o trabalho de um engenheiro civil na manutenção dessas pontes, principalmente as antigas, Ou né? como deveria ser, porque em tese é o que a gente está observando que não tem. Como é que seria a atuação de um órgão como a ABEC, por exemplo, de um engenheiro civil nesse trabalho de manutenção? A ABEC, pois não. O responsável inicial pela manutenção das pontes, no caso das rodovias federais, realmente é o DENIT, né? Então, sim, o DENIT ele faz as vistorias, né? Classifica de acordo com os riscos da ponte. Só que o que se observou com a situação da ponte de Estreito é que vamos dizer assim, o procedimento não está bem apurado, né? É preciso ajustar, e o que a gente sabe é que o DENIT vai promover uma mudança no seu normativo em relação a essas vistorias, e principalmente em relação à classificação, né? Porque, por exemplo, aquela ponte de Estreito, ela não tinha uma classificação de risco de colapso, e de repente aconteceu aquela situação, né? Então, assim, é uma situação que precisa ser revista, foi observado isso, já está sendo feito esse procedimento, a gente tem notícia. Semana passada mesmo teve uma palestra na Cinfra, né, com a presença de engenheiros calculistas, né, pessoas especialistas em estrutura, e onde foi apontado isso. Existe um normativo, mas que esse normativo ele precisa ser aplicado. E o principal, a partir do resultado da aplicação dessas vistorias, tomar as decisões. Então, assim, o que a gente sabe, tomando o exemplo da Ponte de Estreito, que foi feita uma licitação para ser feito um reparo, né? Por alguma situação, não teve concorrente e acabou que evoluiu e acabou causando o incidente. Trabalho, né? Então, assim, era necessário ter um monitoramento melhor. Em relação à ponte lá de Pindaré, como você falou, né? Quando ocorreu a ruptura da laje de baixo lá da ponte, né? Porque essa ponte ela tinha uma estrutura que a gente chama de caixão perdido. Então, imagina uma caixa mesmo, que ela é toda armada, a estrutura é isso tudo, né? E a laje de fundo, que tem uma função estrutural, ela rompeu devido ao rompimento dos cabos de proteção, né? Sendo um pouco técnico. Mas o que acontece? Gerou um alerta. A partir daí, o DENIT interditou imediatamente e procedeu os monitoramentos. Então, para ser liberado agora, hoje, como está sendo liberado o tráfego, foi feito monitoramento para identificar, peraí, essa ponte ainda suporta algum tipo de tráfego? Verificou-se que suportava. A partir daí... Mas só veículos pequenos ainda... Isso, a informação que a gente tem é que até van. Isso, né? até van. O ministro até falou em micro-ônibus, mas a princípio são vans, só que a gente está monitorando, né? O pessoal lá está monitorando e está tendo sensores que vão medindo o esforço que está sendo aplicado na ponte. A partir daí é possível saber, tá bom, diminui ainda mais, realmente corta novamente, mas assim, o que se observou é que é possível fazer esse tipo de tráfego nesse momento, e o principal é isso, é o acompanhamento técnico para poder ter a segurança, dar a segurança para a população que ela vai poder realmente trafegar por ali. O ideal era, logicamente, né, restituir imediatamente a condição de tráfego, só que isso aí demanda um tempo, porque é preciso contratar uma empresa para fazer a recuperação estrutural dela. E muito provavelmente vai ser feito um reforço. Nós temos um exemplo aqui, na chegada da nossa ilha, né, nós temos 2 pontes hoje, mas ocorreu há uns anos atrás o colapso da ponte que a gente chama Estreito dos Mosquitos, né, que era a ponte... Hoje é a ponte que fica no sentido de quem está entrando em São Luís. Acho que foi em 2013, 2014. Até antes. Esse período aí já foi a construção da nova ponte. Isso. E aí o que aconteceu? Ela tinha foi também uma ponte muito antiga, da década de 70, e aí ocorreu igual como ocorreu agora lá em Pindaré, o rompimento de alguns cabos de proteção, que a gente chama, e aí com isso a ponte cedeu. Foi feito o reforço, ela reconstituiu,
né? Só que nesse trabalho técnico foi mudado a configuração da ponte, e aí muitas vezes as pessoas acham que foi feita uma lombada em cima da ponte, mas não é. É porque como a estrutura antiga era de uma forma, e aí consolidou-se e transformou numa estrutura só, vamos dizer assim, aquele ponto que a gente chama de, onde era o antigo dente Gerber, ele não fica perfeitinho. Por isso que dá aquele ressalto ali, mas ela está consolidada, foi feito um reforço na ponte com as proteções e oferece a segurança, né? Tem sido feito vistorias na ponte, aqui no Estreito dos Mosquitos, nos últimos anos, após esse colapso? Sim, como eu disse antes. Então, o DENIT tem um normativo, né, em relação às pontes nas rodovias federais, em que ela vistoria todas as pontes, né? No caso do Maranhão, são 235 pontes, se não me engano, né? Então, todas elas são avaliadas e é feita dada uma nota para cada uma, né? Mas essas pontes que você se refere é tanto a manutenção feita pelo DENIT, como também o governo do Estado? Nessas 235 só DENIT. Ah, entendi. Né? Só rodovias federais. E a partir daí se define. Aí o grande detalhe é esse que o Wilson falou, é a questão da manutenção. Então, faz-se a vistoria, mas o que eu faço com esse resultado da vistoria? Então, é preciso que tome-se a decisão, e a decisão rápida, né? Para poder tomar as ações. Foi o que aconteceu lá na JK? Pronto, lá tomaram a decisão. Já sabia, né? Que precisava de... Isso, sabia que precisava, chegaram a tentar fazer a contratação, só que a licitação foi fracassada, ou seja, não teve interessado na ocasião. Né? E aí o que deveria ter sido feito na ocasião era talvez um monitoramento maior, como a gente está fazendo lá em Pindaré, para que evitasse o tráfego, né? Já que estava com algum problema, né? Era uma alternativa. Doutor Glauco, se me permite? Posso falar? Pode sim. Pois não. Complementando? Eu vou dar alguns dados aqui para vocês que são extremamente interessantes. Essa ponte que colapsou e foi assim catastrófico, foi uma tragédia porque ceifou vidas, né? Essa ponte tem 60 anos. Quando ela foi executada, quando ela foi construída, era um dos maiores vãos livres do Brasil. Ela é de concreto. Há uma máxima no nosso meio, no meio da engenheirada, que o concreto é o maior amigo do engenheiro. E a água é o maior inimigo das obras. Embora seja paradoxal, porque ela entra na composição do concreto. Mas se você não der o caminhamento para a água, ela prejudica todo tipo de obra. Voltando à ponte de Estreito, há 60 anos atrás, quando ela foi projetada, foi para um determinado trem-tipo. O trem-tipo é a carga máxima que o engenheiro utiliza para calcular. Engenharia é ciência, é a ciência de tornar possível o que parece impossível. Você vê na China montando ponte em 3 dias. É uma ciência exata. É uma ciência exata, por isso é ciência, não é arte, é ciência. Quando se foge dos parâmetros que foram utilizados para projetar, e aí vale não só para ponte, como para pavimento, para estrada. Sim, sim. Todo projeto ele é projetado com uma determinada utilização de carga e para um determinado tempo, normalmente 10 anos, não é isso, doutor Glauco? Os projetos de rodovias que pode ser usado sem manutenção. Ora, se a ponte tem 60 anos, nunca houve uma intervenção para manutenção, nenhuma adequação, outro dado importante. E deveria ter sido feito na primeira década? O modal de transporte da minha época, vocês são mais jovens, mas o modal de transporte da minha época era caminhão-truque, no máximo, 2 eixos. Hoje tem tritrem. Eu pergunto para vocês, tem algum controle lá de não entrar 2 carretas com não sei quantos eixos nessa ponte? Não tem. Então, essa ponte é uma obra assim de dar muito orgulho à engenharia. Infelizmente, tenha tido como consequência o desmoronamento. até mais do que... Não, ela suportou muito mais. A engenharia trabalha com dados exatos, mas utiliza coeficientes de segurança. E olha o tempo. Eu fiquei, e também a bancada, impressionada quando ocorreu o colapso, eu estava de férias, mas assim, a profundidade ali, eu achei assim absurdo. A gente não imagina. Isso. Né? E o que eu estou lhe falando, a argumentação aqui, serve de defesa da engenharia, é meu papel também,
Porque pode parecer, no primeiro momento, péssima qualidade das estradas, as pontes estão caindo, ameaçadas de cair, que tudo é culpa da engenharia. Será que foi o material que foi utilizado, erro de Perfeito. cálculo? E tudo? Normalmente não é, porque tudo na vida não é decisão técnica, volto a dizer, é política. Quem falou isso, nós não fomos convidados outra vez. Nós, que eu estou dizendo, não necessariamente eu, mas a engenharia do Maranhão, onde tem especialista, não se pronunciou sobre a ponte lá de Estreito. A reconstrução ou a manutenção? Não, sobre o problema, sobre o colapso. Sim. Quem o fez foi por acaso eu conheço, ele é do mesmo fórum nacional que eu participo, um professor de estrutura de São Paulo. Mas ele foi extremamente feliz sem conhecer. Logicamente, seria mais fácil para mim, para o Glauco, que conhecemos. Nós conhecemos o Maranhão, nós já passamos em cima daquela ponte N vezes. Mas o professor Roberto, ele disse, olha, eu não preciso nem ir lá. Uma ponte que tem 60 anos. Foi dimensionada por um determinado trem tipo. Hoje passa 10 vezes mais do que esse trem tipo do dimensionamento. E demora 60 anos. É um louvor da engenharia nacional. Então, é assim que acontece. Com o volume de água que tem. O senhor falou sobre esse prazo de uma década para fazer manutenção nessas grandes obras. A gente pode dizer que esse é um tempo médio, ou não existe tempo médio, depende muito da obra. Não estou falando da pavimentação, falando dessas obras como viadutos e pontes. Existe uma espécie de média de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos é preciso fazer uma revisão, ou depende muito de cada construção, de cada local em que é construído aquele empreendimento? Os 10 anos que o Wilson falou foi a vida útil que se usa para dimensionar um pavimento, né? Sim. Mas no caso de pontes, a norma ela estabelece algumas vistorias, né? Então, terminou a obra, faz uma vistoria. Né? E a partir daí, vistorias periódicas, anuais ou 2 anos. Então, eu não tenho esse tempo todo de 10 anos. Né? Então, é feito essas vistorias. E a partir dessas vistorias, a norma estabelece os prazos, se define as ações. Tá? Então, assim, por exemplo, está sendo construída uma rodovia com pavimento de concreto entre Miranda e Caxuxa, na BR-135. Então, a vida útil daquele pavimento ali é de 30 anos que se dimensiona. No caso do asfalto, né, o pavimento flexível, é 10 anos. Então, essa é a vida útil da estrutura. No caso, uma estrutura como essa lá da Ponte JK, é uma estrutura de concreto, a vida útil é de 50 anos. Se dimensiona. Então, ela já estava com 60, como o Wilson falou. Então, ela não pode dizer que ela teve mau material, não teve má execução, não pode dizer isso, nada disso. Foi dimensionado por uma situação que hoje já está completamente diferente, mesmo assim estava operativa. Agora, a importância que deve ser tomada é exatamente a manutenção. A mesma coisa nas rodovias. Uma rodovia de concreto foi projetada para 50 anos, 30 anos, mas ela precisa ter uma manutenção para poder garantir que aquela vida vai chegar, né? E até passar, né? Como é o caso da ponte. Porque já pensou o João Ricardo, ele nasce, chega aos 60 anos, nunca tomou nenhuma vacina, nunca foi no médico. É a mesma coisa, né? Exatamente. Analogia Foi bem feliz a tua analogia, viu, Alessandra? Então, assim, é preciso ter o acompanhamento. Independente, né? É uma estrutura de concreto, uma estrutura que a gente vê, quem passa lá sempre está elogiando muito, inclusive, lá nesse trecho que está sendo feito pavimento de concreto. Infelizmente, as pessoas estão esperando muito, né? Passei por lá, o SIGPAR está muito grande, mas é preciso a gente ter uma paciência, porque é o primeiro trecho que está sendo feito aqui no Maranhão de concreto. Né? Em outros estados do Nordeste já é uma realidade há muito tempo. Agora não, agora vai ser feito esse trecho de Miranda para Caxuxa, já deve iniciar nos próximos meses também um outro trecho que é de Miranda para Santa Luzia, e assim são os principais corredores de rodoviário no estado, que vai ser feito com uma tecnologia muito boa, que é com concreto, mas também não é garantia que aquilo ali vai durar para a vida toda, se não tiver uma manutenção. Em relação às estruturas, que é o que está chamando mais atenção, a norma e o DENIT também ele estabelece isso, vistorias periódicas, independente da vida útil da estrutura. 5h30, o Panorama hoje entrevista Wilson Dias e Glauco Ferreira, que são engenheiros civis, estão abordando aqui junto com a bancada esses assuntos, problemas, né, que a gente está trazendo. Trouxemos essas últimas semanas e hoje, de forma técnica, estamos analisando todas essas questões. 5h30, você está ligado no Panorama. Panorama na Mirante News FM.
Diagnose, aliando tecnologia digital médica e atendimento humanizado, informa a hora certa. 17h30. A Diagnose é referência em diagnóstico por imagem em São Luís há mais de 30 anos, oferecendo tecnologia de ponta e atendimento humanizado. Nossa equipe qualificada garante o melhor cuidado, atendendo convênios, cartões e particulares. Aos sábados, aproveite preços especiais a partir de R$ 400 para ressonância e R$ 220 para tomografia. Estamos na Rua do Passeio 437. Ligue 3232 4348. Diagnose, confiança e qualidade no seu cuidado. Melhore a sua saúde física e mental e dê adeus às dores. Controle a diabetes, regule os intestinos, aumente a libido e a disposição com o óleo de avestruz da Amazon Strútil. É um suplemento rico em ômegas, vitaminas, minerais e aquilgliceróis. Pode ser tomado por todas as pessoas de qualquer idade. Adquira o seu óleo de avestruz Amazon Strútil no Muniz, demais casas de produtos naturais e farmácias. Ou ligue 988173292. Atenção, desconto em tudo Fiat Revemar. Carro 0 km, peças e acessórios. E tem mais, IPVA 2025 grátis, taxas reduzidas e valorização no seu usado. Consulte condições em nossa unidade mais próxima. Avenida dos Holandeses, Calhau, ou Avenida São Luís, Rei de França, no Turu. Ou chame no WhatsApp 0800 944 1230. E não esqueça, seu Fiat é na Revemar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Alô, instaladores e revendas de segurança eletrônica. Sabemos que grandes parceiros exigem grandes projetos. A Arquiseg, distribuidora autorizada Intelbras no Maranhão, oferece as melhores soluções em segurança, redes, incêndio e comunicação, com atendimento especializado e entrega ágil. Seja um parceiro Arquiseg e leve inovação e confiança para os seus clientes. Acesse agora arquiseg.com.br ou fale com a gente pelo WhatsApp no número 98 389 0557. Arquiseg, a escolha certa para o seu negócio. Faculdade Florence, muito mais do que você imagina, informa a temperatura. 28 graus. Há mais de 20 anos no mercado, a Faculdade Florence é referência na formação de profissionais de excelência no Maranhão. Oferecemos uma estrutura completa com laboratórios, centros de simulação realística e muito mais. Faça seu vestibular online ou use sua nota do Enem para garantir até 75% de desconto. Ligue para 98992422120. Vem para a Faculdade Florence, muito mais do que você imagina. Siga a Mirante News FM nas redes sociais e receba as principais atualizações em tempo real. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e no X. Siga @mirantenewsfm.com. Mirante News. João Ricardo. 5 horas e mais 33 minutos, voltando com o panorama nesta tarde de sexta-feira. Muito obrigado pela audiência, pela participação. Já já a gente manda pro ar a sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp e também pelo YouTube. Recebemos hoje Wilson Dias, presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, e Glauco Ferreira, que é diretor técnico também da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis. Olha, Brito. Pois é, e conforme foi mencionado, né, no bloco anterior, existe um trecho aqui no Maranhão que está sendo construído pavimento de concreto, né? Ali na região de Miranda até Cachucha. É uma realidade em outros estados e aqui no Maranhão a gente ainda está engatinhando, né? E eu queria que vocês falassem um pouco mais a respeito desse tipo de pavimento que tem uma duração maior e, como vocês falaram, é um investimento, né, que o poder público faz para melhorar justamente essa trafegabilidade. E diante disso, eu queria saber um pouco mais de detalhes sobre essa questão de quanto isso é econômico para o Estado, para o poder público, de uma maneira geral, a colocação desse tipo de pavimento, e saber também se existe algum risco, ou um risco maior também para os veículos em si, o contato dos pneus, que é feito de um material, de borracha, com esse tipo de pavimento, né? Se difere muito do contato do pneu com o asfalto. A aderência, né? Se gera um maior desgaste. Essas características, o que pode ser dito? Muito bem, Wallace. O que acontece? O pavimento rígido, né? Ele, na minha opinião, principalmente, ele hoje ele é superior
ao pavimento flexível, porque ele garante para a sociedade um retorno melhor do seu investimento, dos seus impostos. Por quê? Você falou, a durabilidade que se projeta para um pavimento rígido é 3 vezes maior do que do pavimento flexível. Né? Então, a gente tem inicialmente um custo maior para fazer o investimento, fazer a implantação, mas que esse recurso ele é diluído por mais tempo. Né? Então, a gente observa muito, né? O pessoal fala muito, às vezes, asfalto Sorrisal, né? Sim. E aqui no Maranhão a gente tem uma dificuldade muito grande, técnica, né? Você vê, por exemplo, fazendo uma observação, no trecho da rodovia ali entre a Ponte do Estreito do Mosquito e Pérez de Baixo, é um trecho que o subsolo ele era o que a gente chama de solo mole, né? E a engenharia ela tem vários recursos, né, para superar essas dificuldades. E nesse caso desse trecho na pista nova, porque ali naquele ponto a gente tem várias ocorrências de infraestrutura, né? Tinha uma pista antiga que era simples, mas do lado tinha uma adutora de água, do outro lado uma ferrovia, e aí mais à frente um pouquinho a ferrovia da Vale, tudo passando naquele ponto ali, que é o estreito ali, onde é a parte mais favorável para poder atravessar. Mas só que aquele ponto, o solo é muito mole, o solo é muito ruim. Então teve que ser feita uma obra de infraestrutura muito grande, né, colocando uma fundação com brita, muita brita, para poder garantir que aquela rodovia ela fique estável, né? E não afundasse. Isso, né? Mas, mesmo assim, aí o que acontece? Isso gera um custo muito alto, né? Então, para você ter uma ideia, e a Mirante reportou várias vezes nas comunicações, né? Porque lá teve um problema de contrato, em que a obra não foi concluída como deveria no tempo certo, mas assim, em um trajeto de 20 quilômetros foi gasto 500 milhões de reais, por exemplo, no pavimento flexível. Então, o que eu quero dizer é que, nesse caso lá do pavimento rígido, a gente vai ter um investimento relativamente alto, é um contrato de 300 milhões para fazer 70 quilômetros, né? Você teve o paralelo, né? Nesse trecho aqui de Campo de Perísia, a gente gastou 500 milhões para fazer 20 quilômetros. Lá nós vamos fazer 76 quilômetros, né? Vai ser feito 76 quilômetros em concreto e vai custar 300 milhões. E esse investimento ele vai ter uma durabilidade de 3 vezes mais do que seria um pavimento flexível. Em relação ao desempenho, o pavimento rígido ele tem uma série de benefícios. Por exemplo, como ele é claro, né, ele vai absorver menos calor, por exemplo. Né? A sinalização ela precisa de um pouco mais de atenção, mas ela vai ser muito mais visível. Né, a percepção das pessoas. E em relação ao atrito dos pneus, é feita uma texturização no revestimento, quando ele está sendo executado, que vai garantir que ele não fique liso, né? Ele tem garanta um certo atrito entre os pneus do veículo e o pavimento, para garantir a segurança também, né? E assim, em relação à vantajosidade, que é o que a gente chama, porque eu vou estar gastando mais para executar um revestimento, mas, em compensação, ele vai durar mais. Né? Esse aí é o que a gente chama de vantajosidade. Quando eu diluo no tempo o investimento, eu vou ver que vai ser bem mais econômico. Né? Não uso a palavra mais barato, mas ele é muito mais econômico. Usar o pavimento rígido. Né? E aí, como você disse, para o Maranhão, eu vejo na nossa área de pavimentação, é uma inovação, lógico que tem que ser feito com bastante cuidado, porque é uma técnica de engenharia e que, como qualquer outra técnica, se não for bem executada, ele pode ter problemas. Era isso que eu ia questionar, se esse pavimento rígido, ele se adequa a todos os tipos de solo que nós temos aqui no estado do Maranhão. Pronto. A engenharia, ela supera as dificuldades, né? Logicamente que tudo tem um custo, né? Então, imagina a gente, por exemplo, em Campo Perísia, que ainda é um solo bastante estável, usar uma placa de concreto não é aconselhável, né? Mas existe a engenharia para garantir que aquilo ali tenha sucesso. Aí em Buriticupu, por exemplo, tem a questão das bossorocas, né? Isso, mas assim, de todo jeito, o que está se fazendo, por exemplo, nesse trecho lá, que também é um trecho que é difícil, está sendo feito, executado lá, né? O alargamento da plataforma, executado drenos, tanto longitudinais como verticais, para garantir que a água, que foi o que o Wilson falou, que é um dos inimigos da engenharia, que ela fique fora, fique longe do pavimento. Com isso, aquela plataforma, a base, ela vai estar sólida, e o pavimento que realmente assim,
visivelmente bem superior, ele vai ter a durabilidade que foi projetada, né? De 30 anos, mas nada impede que aquilo ali seja muito mais. Senhores, vocês ao longo da entrevista têm falado bastante de previsibilidade, de estudos, de estatística, como toda a ciência exata. Na opinião de vocês, como técnicos na área de infraestrutura, posso dizer dessa maneira, vocês acham que, mesmo com todo o investimento ainda no modal rodoviário, vocês acham que está sendo suficiente para abarcar todo esse volume de carga que é transportado no nosso país por meio desse modal? Porque eu falo assim que é o modal primordial do nosso país, né? Mas a gente pensa assim que quando você coloca uma ferrovia e você tira muitas carretas justamente para evitando esse problema de você botar sobrecarga em cima dessas rodovias, haja visto que é muito difícil a gente encontrar uma balança, por exemplo, numa BR dessa funcionando aqui na nossa região, por exemplo, é muito raro, né? Então, que seria algo de controle, né? Se nós tivéssemos controle, talvez muitas situações como essa não estariam acontecendo, porque o desgaste ia ser menor, né? Então, vocês pensam ainda que esse investimento em ferrovias ainda é incipiente, tinha que aumentar? Qual é a projeção disso? Pensando num estado, num país, e principalmente no nosso estado, que é um hub portuário muito grande, muito importante para o país inteiro. E sem esquecer da categoria dos caminhoneiros, viu? Porque é uma discussão aí que leva em consideração uma categoria. É uma discussão que ela ganha uma conotação grande, social, política, e por aí vai. Na minha opinião particular e de grande parte da engenharia, há uma necessidade premente. Você fez uma pergunta e ao mesmo tempo respondeu. O nosso modal de transporte de carga é extremamente ultrapassado. Eu vi agora, ontem eu estava por acaso assistindo um telejornal nacional e o país é refém do transporte dos caminhoneiros. Tendo um litoral gigante, por exemplo, né? Perfeitamente. A cabotagem não é tão explorada, né? Assim, perfeito. E quanto maior diversidade nesse modal de transporte de carga, melhor seria. Inclusive, pouparia mais as rodovias. Né? Você não precisaria. Hoje, vocês devem viajar para o interior, eu viajo muito na minha atividade profissional. Você a toda hora encontra comboios de veículos com mais de 30 metros. Você tem dificuldade, inclusive, de ultrapassá-los. Né? Então, é essa a nossa realidade. E o ideal era que, viu, Olívio? O ideal era que, a partir de agora, se pensasse numa diversificação do modal de transporte, né? Que realmente nós somos reféns. E aí, sem querer também diminuir a importância dos caminhoneiros. Eu acho que a grande busca que se tem em todos os segmentos, em todas as profissões, em todas as atividades, é o equilíbrio. Pensando no modelo americano, que os Estados Unidos é um grande produtor de grãos, né, principalmente milho. Então, pelo estudo que eu tenho feito, eu percebi assim, Alessandra, a gente fala assim da questão dos caminhoneiros, mas lá nos Estados Unidos tem caminhoneiros também. Isso. Só que o sistema logístico deles é tão integrado que garante que o caminhoneiro ele faça, por exemplo, 10 viagens de no máximo 45 quilômetros de distância por dia. É o equilíbrio. Porque a distância que ele tem para percorrer, muitas das vezes, em muitos casos, é um porto seco, que é para ele fazer a descarga no transbordo para o modal ferroviário, que vai levar para uma barcaça que vai descer o Rio Michigan, que vai levar lá ao porto de Los Angeles, e aí vai seguir. Então é uma cadeia. E com estradas eficientes. Que garante justamente a economia da economia de conservação das estradas. Tem a questão do limite. Olha, o caminhoneiro pode rodar até 18 horas. Acabou. E ele tem um limite de tantos quilômetros, tantas viagens que ele pode fazer. Então, assim, um controle que garante trabalho para todo mundo e, acima de tudo, segurança e economia num cômputo maior, né? Se a gente pensar dessa maneira. Mas, Olívio, você falou muito bem, assim, foi muito bem pontuado, que a gente, hoje, o nosso país é um país rodoviário, né? Isso foi incentivado lá atrás, em 1970, né? E aí abandonou-se as ferrovias naquela época, abandonou-se as hidrovias. O DENIT é um órgão de infraestrutura de transporte. Ele não fala... ele é muitas vezes lembrado como o DNR, antigo, porque cuidava das estradas, mas o DENIT hoje, ele reflete a nova
o pensamento, um novo modelo de Estado, e ele cuida da infraestrutura de transporte. E aí se destaca as hidrovias como um corredor importantíssimo, né? E assim, fazendo um resgate histórico do estado do Maranhão, os rios, Itapecuru, Mearim, esses rios eram muito utilizados no transporte, né? Nas épocas, nos idos, né? Do nosso histórico. E, em algum momento para lá, foi abandonado. Ainda existia um projeto de revitalizar uma hidrovia no Rio Parnaíba, o Rio Itapecuru também, mas assim, como a política hoje é muito voltada para as rodovias, acaba se afastando. As ferrovias, ela tem um uso muito, muito focado no transporte de granéis, né? Então, assim, hoje o que viabiliza uma ferrovia, no caso aqui a Vale do Rio Doce, o transporte de grãos, esse tipo de transporte de bastante volume. E aí acaba que a rodoviária, ele, vamos dizer assim, acaba se sobressaindo pela sua diversidade, né? A facilidade de pegar lá no produtor, entregar lá no porto, e sem precisar dessas situações de transbordo que você falou, que levar para um ponto e do ponto levar para o outro ponto. Mas isso, assim, é importante ter esse equilíbrio. É isso que eu vejo, que eu acho que foi mais ou menos o que você colocou, esse equilíbrio entre os vários tipos de transportes possíveis, né? E o ferroviário, ele tem uma importância muito grande, o hidroviário eu acho que deveria ser desenvolvido melhor no nosso estado. A gente tem pra você ter uma ideia, uma eclusa lá na barragem de Boa Esperança, mas nunca foi usada, né? E aí ficou pela metade, que era exatamente no Rio Parnaíba, para permitir o transporte ali, apesar da barragem, permitir o transporte, né? E não foi para frente, mas é algo que o Estado deveria pensar para poder aliviar as estradas, né? Permitir esse transporte de grande volume, como o Wilson falou. Hoje é uma realidade. Quem vende pela BR-135 e um pouco da BR-230, que sai de Balsas e chega até o Porto de Itaqui, quando chega principalmente ali de Miranda para cá, é um desespero. Você vê, quando é a época da safra, são vários caminhões ali, né? Bitrem, tritrem. E aí que estrangula aí a nossa capacidade de transporte. Deve ser pensado isso, né? Em relação ao controle de peso, que o Livio falou também, o DENIT instalou agora, inaugurou recentemente, 3 postos de controle de pesagem, né? São postos automatizados em que faz o controle 24 horas. Isso aqui no Maranhão. Aqui dentro do Maranhão, né? E sempre lembrando que a gente e quais tem regiões, uma rede federal. Um foi no quilômetro 101 da BR-135, logo depois de entroncamento você vai observar esse posto de pesagem, né? É bem interessante, é uma tecnologia bem moderna, porque o veículo ele não precisa ser parado. Se o caminhão de carga passar na rodovia e foi identificado que ele está com excesso de peso, ele já vai ser orientado a encostar para poder fazer uma pesagem mais apurada. Se ele fugir, vai ser autuado por fuga, né? Que é uma multa bem pesada. Fora esse, tem 2 também na BR-316, fica a próxima fábrica de Codó, são 2, um de um lado, outro do outro. Lá é pista simples, aqui não, 35 é só de um lado. Mas já existe uma semente plantada, né? Então vai ser feito mais outros postos. Aqui na saída de São Luís não tem também um Não, controle? Ali não é um posto de pesagem, ali era uma balança antiga. Né? Às vezes até o pessoal confunde. A gente passa e observa, né? Tem uma placa lá. Isso, mas assim, era uma balança antiga, da época de DNR, né? Mas hoje o DENIT ele está implantando para esse controle de peso, que tem sido já tem reflexos isso, né? O posto o PIAF, o posto integrado de fiscalização, né, de peso. Então aquele veículo que passa na rodovia trafegando, normalmente ele já é automaticamente identificado se tem ou não excesso de peso. Em relação à barragem do Bacanga, muitos ouvintes também questionam como é que está a situação estrutural, né? Há uma preocupação para quem trafega naquele trecho também. Vocês têm conhecimento se está sendo feita alguma vistoria, algum trabalho em andamento também? Eu acho que foi feito recentemente um trabalho lá de reforma. Isso eu não sei a fundo, mas eu sei que o governo do estado, né, fez uma reforma há um tempo atrás, não distante, acho que 1 ano no máximo, e foi feita a reforma lá. Ali na barragem do Bacanga, Alessandra, há uma necessidade de se instalar um posto permanente. Isso. Ali há uma particularidade em função da nossa variação de maré e o funcionamento daquela comporta ali, de se instalar um posto permanente. Agora,
isso não é possível, aí não cabe a mim saber o porquê. Mas a necessidade é não da manutenção, mas da permanência constante de equipes para estar checando a funcionalidade e a condição. E ali, no caso, são todos os entes, né? Tem que ser governo federal, estadual e municipal, por ser na zona urbana. Perfeito. É algo, né, da 135 ali. Perfeito. É algo perfeito que a gente não verifica, a gente não vê essa consonância, essa harmonia entre os entes públicos, né? E, volto a dizer, como é público ali, a coisa se torna mais difícil, dificuldade de recurso, de equipe técnica. Eu vou fazer um comentário em função das colocações que o Dr. Glauco fez, e como vocês são ávidos por informação e são extremamente importantes, eu quero reconhecer aqui a importância de vocês como multiplicadores de opinião. Vocês são importantes e tem que ter muita responsabilidade nisso. Quando divulgar uma notícia, ter cuidado hoje com fake, né, que hoje está presente em tudo, não só na política, como na engenharia, na medicina, no direito. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso, quanto mais dados técnicos eu oferecer para os senhores, ou vocês buscarem com quem realmente tem propriedade para fornecer, melhor. Senhor, vocês vão estar cumprindo o papel de vocês. O Dr. Glauco falou lá do trecho de Perizes, ele esqueceu, talvez propositalmente para mim fazê-lo, E foi porque ele está sorrindo. O vídeo que está acompanhando no YouTube, no aplicativo, então ele deixou para me dar uma palhinha. Levantou a bola. Exatamente, levantou a bola. Só para tu ter uma ideia, Alessandra, a profundidade do material mole que ele chamou, que é lama, no adágio popular é lama, 23 metros. E aquilo ali recebeu um tratamento de tecnologia de engenharia da mais avançada do mundo. Chama reforço do solo com cravação de estacas por ingestão por ingestão de brita. Isso. Né? Na pressão. Então, vocês passavam lá e viam umas torres lá, várias estacas, para que estabilizasse aquela base e pudesse fazer o pavimento flexível em cima. Hoje são verificadas algumas pequenas deformações que são corrigidas, mas perfeitamente aceitáveis. E o que, quando a gente escuta de vez em quando, são críticas, engenheiro burro, a empresa e tal. Então, isso deixa a gente um tanto quanto incomodados. E você fez uma pergunta... Está colocando asfalto na chuva e tudo. Você fez uma pergunta para o Glauco. O engenheiro Antônio Wilson, não adotaria o pavimento rígido para aquele trecho, porque o pavimento rígido ele tem uma propriedade, conta das diferenças dos solos, né, aqui no Maranhão. Perfeitamente. Ele se deformaria, romperia bem mais fácil. Não seria mais vantajoso. Flexível, né? O flexível ele acompanha as deformações, dependendo até que nível ela vá. Outra coisa, João Ricardo, que eu gostaria de falar, eu sei que são muitos os assuntos, principalmente nessa área, e praticamente a gente não está deixando vocês perguntarem. Nós estamos falando, nós estamos debatendo. Mas fiquem à vontade de interromper e fazer as colocações. Depois queria só saber sua opinião se é possível construir uma ponte daqui para Alcântara, porque tem um período eleitoral que o pessoal mais promete também. Desafio da engenharia. É um grande problema, desafio da engenharia. Mas é possível. É possível, a engenharia resolve. Agora vamos buscar o recurso, né? Tem recurso para tudo, mas não sei. O DENIT existe. O DENIT hoje existe para cuidar das rodovias federais, dos outros hidrovias e ferrovias. E vocês já se perguntaram, e no Maranhão, qual o órgão que existe para cuidar das rodovias estaduais? Não é obrigação do DENIT. Seria a Cinfra, né? Em tese. Em tese que tem multifunção a Cinfra. Então, quem cuida de muita coisa, complete. Termina não cuidando de nada. Para vocês que são jovens, talvez não conheceram, mas eu, quando formei, a maioria dos meus professores de engenharia, eu sou graduado aqui mesmo, embora já tenha trabalhado pelo Brasil afora, a maioria dos meus professores eram lotados num órgão chamado DER,
Departamento Estadual de Rodovias do Maranhão. Ele era responsável, ele era o DENIT estadual. E não se tinha tanto problema, as rodovias maranhenses não eram tão mal faladas como é agora, inclusive por colegas nossos. Tem vídeo do colega que disse, estou saindo do Piauí, como é a diferença aqui da tapete, estrada. Tudo. E é fato, a gente sabe que é fato. Mas não existe um órgão responsável por cuidar da prevenção que eu falei atrás dessas rodovias. Se vocês forem em Itapecuru, quem vai no sentido de Vargem Grande, do lado direito ali tinha um distrito desse departamento de estrada de rodagem, onde era lotado um engenheiro residente mais os seus auxiliares, topógrafos, técnicos. Era assim que funcionava. Há quem se discuta o Estado inchado, o Estado grande. Mas agora eu coloquei, o Estado deveria ser eficiente e ter a estrutura necessária para ser suficiente. Por isso que o senhor até mencionou que poderia ser criado um comitê. Perfeitamente. E esse comitê poderia ser de interesse de todos os entes públicos. Aí eu estou falando do municipal, do estadual e do federal. Os problemas que você citou, da questão da drenagem, das pavimentações de rua, a gente está vendo que está explodindo toda hora, está chovendo. Então, os problemas não são por conta desses fenômenos atmosféricos. A culpa não é de São Pedro, né? A culpa não é de São Pedro. Ele recebe muitas culpas, mas essa não é dele. É exatamente por falta de projetos executivos, né, para essas necessidades, né? Nós vemos um inchamento da cidade de São Luís sem planejamento. Vocês sabem, vocês têm ideia de quando foi feito o último planejamento para melhorar a trafegabilidade de São Luís? Esse agora são medidas pontuais, inclusive louváveis. Eu já os ouvi elogiando também, e são louváveis. Agora terminou o último, que é aquele lá do retorno do olho d'água. Não se sabe se vai suportar 10 anos, 15 anos, Perfeito. Mas... porque é muito dinâmico a questão de veículos, do trânsito. Mas para a situação que estava lá, melhorou e muito, como melhorou aqui no retorno do quartel da polícia, que a gente pensava no São Francisco duas vezes. mesmo aqui também. São Francisco, na entrada do Bacanga, então uma melhora considerável. Aquilo ali... Agora, no anil ali é complicado, vai melhorar. Porque ali materializa, concretiza o que eu disse para vocês. As decisões são políticas. Então, houve uma decisão política correta, o mérito é do político, mas a solução foi técnica. Há por trás de todas essas soluções aí que nós estamos elogiando, inclusive vocês concordam, com obras baratas, não se fez nenhum viaduto, que é o... mas faltam passarelas. Seria a solução, porque são obras caras, aí permite um monte de coisa que nós não vamos entrar no mérito da questão. Mas porque no Maranhão não se constrói também passarelas? Pois é questão de... que é outro problema, é questão de educação. Aí vai a questão da drenagem não funcionar mesmo, a precária que tem, por falta de educação da sociedade. Por que não tem campanhas educativas nesse sentido? Porque não é de interesse político fazer campanha educativa. O que é melhor, fazer campanha educativa ou fazer mais 500 metros de asfalto? Mas, Alessandra, viu? Aproveitando que tu falaste sobre as passarelas, né? Hoje já existe uma necessidade. Então, nas rodovias federais, por exemplo, aí, perto daquele... no início, ali perto da entrada do Maracanã, por exemplo, né, onde tem um terminal rodoviário ali, eu acho que é do Distrito Industrial. Isso. Né? Então, existe uma cobrança grande, vai ser executada uma passarela teve atropelamento ali. Não, muitos atropelamentos. Então, vai ser executada uma passarela ali, acho que vai ser uma das primeiras, vai ter em outros locais também das rodovias federais. Assim, a gente tem uma dificuldade de usar. Isso não é a gente aqui maranhense, né? É uma questão de educação. Né? Questão de educação. A pessoa vai ter que andar um pouco mais. Às vezes o cara prefere arriscar a vida, né? Do que... Lá em Imperatriz, agora mesmo foi inaugurado um trecho recente, foi cobrado, inclusive,
pela população, já está se providenciando, vai ser instalada também uma passarela. Mas o que eu vejo realmente, nossa cidade está crescendo. E lá teve um acidente grave que, infelizmente, uma pessoa foi. Com mortes. Então, inclusive, assim, eu vejo isso, a nossa cidade está crescendo, e aí com isso vai demandando esse tipo de coisa que antes a gente não tinha, mas vamos ter que se adaptar. 6 horas em ponto, a gente vai seguir com esse assunto, mas agora a gente, depois do intervalo, no próximo bloco, a gente vai trazer questões de São Luís. Falamos do Brasil, falamos do Maranhão, e agora essas questões que a engenharia também pode dar como soluções para melhorar da mobilidade a outros pontos aqui na capital do estado, na ilha como um todo, na verdade. 6 em ponto, você está ligado no Panorama. ZYR 138, Rádio Mirante News FM 104,1. 40 kW de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200. São Francisco, São Luís, Maranhão. Panorama na 104,1. Nissan Tropical. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Informa a hora certa. 18 horas e 1 minuto. Festival de ofertas Nissan Tropical. Aproveite super condições e saia de Nissan zero. Nissan Kicks Active a partir de 109.990 com o seu usado na troca. Nissan Frontier Attack 2025 a partir de 210.990. Mais taxa zero e com 6 anos de garantia para CNPJ ou CPF. Não perca o Festival de ofertas Nissan Tropical. O WhatsApp 0800 000 1744. Desacelere, seu bem maior é a vida. Na vida, existem caminhos que levam você à verdadeira diferenciação. Na UNDB, preparamos nossos alunos para terem sucesso profissional, conectando você de forma estratégica ao mercado de trabalho. Com excelência acadêmica, inovação e o desenvolvimento de competências valorizadas pelo mundo profissional, transformamos seu potencial em resultados concretos. Escolha o caminho que vai levar você à diferenciação profissional. O UNDB, para quem faz a diferença no mercado de trabalho. Melhore a sua saúde física e mental e dê adeus às dores. Controle a diabetes, regule os intestinos, aumente a libido e a disposição com o óleo de avestruz da Amazon Estrútil. É um suplemento rico em ômegas, vitaminas, minerais e aquilgliceróis. Pode ser tomado por todas as pessoas de qualquer idade. Adquira o seu óleo de avestruz Amazon Estrútil no Muniz, demais casas de produtos naturais e farmácias, ou ligue 988173292. Atenção, desconto em tudo Fiat Revemar. Carro 0 km, peças e acessórios. E tem mais, IPVA 2025 grátis, taxas reduzidas e valorização no seu usado. Consulte condições em nossa unidade mais próxima. Avenida dos Holandeses, Calhau, ou Avenida São Luís, Rede França, no Turu. Ou chame no WhatsApp 0800 944 1230. E não esqueça, seu Fiat é na Revemar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Fribal, especialistas em carne, informa a temperatura. 27 graus. Tem na Fribal. Carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fribal. Ofertas especiais Fribal. Acém chambaril bovino com osso, R$19,99 o quilo. Alcatra com maminha, R$37,99 o quilo. Fígado bovino, R$10,99 o quilo. Tem na Fribal. Tem na grelha, na panela, tem no forno, no espetinho, carne boa a gente tem na Fribal. Tem na Fribal, tem na Fribal. No carro, no rádio, na internet, você ouve Mirante News FM. João Ricardo. 6 horas e 4 minutos, estamos voltando aqui com o Panorama, sexta-feira, e a entrevista, a gente vai seguir agora para o terceiro tempo, para tratar de assuntos, falei de São Luís, mas na verdade da ilha, né? Questões que a engenharia pode apresentar como soluções para vários pontos aqui do dia a dia aqui da nossa ilha. Estamos hoje recebendo Wilson Dias, presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, e o Glauco Ferreira, que é diretor técnico da associação. A gente estava falando no fim do bloco passado sobre essa questão das intervenções que foram feitas aqui em São Luís, do trânsito, né, o trânsito livre, como é chamado pela prefeitura, que deu essa fluidez. E aqui, ó, a gente está com uma tela, a gente tem aqui uma dessas intervenções no São Francisco. Nesse antigo retorno do São Francisco, mudou o fluxo. Quando você sai do Renascença, faz o giro para voltar, por exemplo, no mesmo sentido do Renascença,
ali tem uma faixa de pedestres, bem na curva. Só que não tem mais um semáforo. E aí você consegue, quem está conduzindo um carro ou uma moto, ter a fluidez. Você não vai parar no sinal, você vai seguir. Só que para o pedestre, eu já vi colisão nessa faixa e eu não sei se já não teve atropelamento, porque a faixa está bem na curva e dificulta para o motorista e também para o pedestre. E não tem sinalização vertical. Exatamente. E na Colares Moreira também, quem segue sentido Renascença, aquelas faixas de pedestres também que foram colocadas em frente ao Planta Tower e o Office Tower também, após uma curva, eu acho também bastante perigoso. E na Conselheiro Wilton Rodrigues, né, no sentido Araçagi, bem próximo também do supermercado Mateus, aquela grande rede de supermercado, tem também faixa de pedestre e é após uma curva. Eu acho perigoso nesse trecho também. Esse é o questionamento, com a expertise, com o conhecimento e a experiência de vocês como engenheiros civis. Você resolveu um problema, mas pensando na outra parte do trânsito, a mais frágil, que é o pedestre. Não faltou justamente pensar em passarelas com acessibilidade para você resolver as duas partes, porque para o motorista, eu falo como motorista, realmente é difícil pegar engarrafamento nesses pontos que antigamente tirava o sossego. Mas como pedestre, e eu sou motorista aí e sou pedestre nesse mesmo ponto, como pedestre, ou eu corro, ou eu passo correndo na faixa de pedestre, ou eu corro risco no trânsito. Quem não tem essa mesma mobilidade, quem não tem essa mesma velocidade, é um risco que você impõe ao pedestre. Nessas intervenções, para concluir com um trabalho de engenharia, de questão bem técnica, não seria interessante pensar justamente colocar passarelas grandes, pequenas, médias? É possível pensar nessas intervenções específicas? João Ricardo, na vida, em todas as atividades, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Sim. Como também nada é tão ruim que não possa piorar. Então a gente está elogiando as intervenções porque foram intervenções pontuais, resolutivas e com relativo baixo custo. Sim. Mas pode ser melhorado. Nós estávamos falando também na questão das passarelas. Eu tenho certeza, embora vocês sejam jovens, São Luís é a única cidade do Brasil que teve uma passarela e caiu, porque nego morria atropelado embaixo, lá em frente à rodoviária. Isso. Sim, a rodoviária. Quem nunca usou aquela passarela? E tinha muito atropelamento embaixo. E ela foi feita uma passarela igual tem em Salvador, que é muito parecido com São Luís, e em muitos outros lugares. Não era utilizado. E isso é culpa do cidadão, da população? Sim. Mas carecia de uma campanha educativa. É fundamental as campanhas educativas. O ente público não prioriza as campanhas educativas. Às vezes faz essas soluções e não instrui como deve ser utilizado. Não estimula, né? Não estimula. Eu acho que principalmente campanhas educativas, se falou, o Olívio falou na questão da sinalização. Logicamente que faixa de pedestre em curvas, principalmente curvas acentuadas, não vai permitir que o condutor que vem lá de longe vá ver que o pedestre está utilizando. Quando é trecho retilíneo, desde que haja educação, não precisa do semáforo. Vocês conhecem Gramado? Se não conhecem, Gramado praticamente não tem semáforos. E tem várias faixas de pedestre. Você põe, quando eu fui lá, fazia de brincadeira. Punha o pé na faixa, os carros paravam. Brasília também tem essa cultura. Brasília. Então é cultura, é educação. E não foi à toa. O povo de lá é mais educado do que nós. Não, receberam mais informações, houve mais campanhas. Então é isso que eu defendo. E a questão da passarela poderia ser um paliativo, né? Vai se criar uma estrutura aí, mas talvez fosse um paliativo. Ou a outra possibilidade seria a mudança dessa faixa de pedestre, fazer um novo estudo e transportá-la para um trecho que permitisse que o condutor, você como citou, eu sou condutor, pudesse observar com maior distância, com maior segurança. Até porque não é só aí no São Francisco, o Alessandro deu exemplo. Lá no elevador do café mesmo, que está parcialmente interditado para a obra,
tem uma faixa de pedestre também, numa curva já teve atropelamento de estudante. Isso. Passei e vi esse atropelamento. Então, não se faz, né, uma faixa de pedestre, porque o trânsito é ver e ser visto. Você bota na curva, você dificulta essa premissa do trânsito. Uma outra questão que a gente vinha falando, e aí perguntar para vocês de forma técnica, qual é a dificuldade que São Luís, ou depende realmente de uma decisão mais política, qual é a dificuldade que São Luís tem de começar, não só a pensar, porque acho que pensar todo mundo já pensa e reclama e diz precisamos, mas de começar a desenvolver mesmo outro modal. Porque lá atrás, o máximo que se teve foi aquela história do VLT, que infelizmente virou piada e acaba se queimando uma ideia. Mas a gente só tem esse que nós conhecemos. E a gente estava falando aqui ainda há pouco do cenário nacional, de ter mais ferrovias, mas a gente restringindo o assunto aqui à ilha. De forma técnica, a engenharia pode dizer que é muito complexo ou depende de uma decisão política para que os engenheiros consigam desenvolver essa estrutura toda. Eu não vou nem falar só São Luís, porque a gente fala muito da metropolização. É um assunto que tem a ver com os 4 municípios aqui da ilha, né? E se a gente sonhar muito, a gente pode falar que Rosário, que é considerado também já região metropolitana, se atravessar né, esse campo os de municípios ali aí, do Muni também já são Se região nessa metropolitana. possibilidade de estender aos municípios. Verdade. E só complementando, viu, Glauco, rapidinho a pergunta do João. Assim, o que eu já ouvi falar, e aí vocês também podem dar essas suas opiniões, é de que o espaço aqui na capital não permitiria, por exemplo, a implantação de um metrô, por exemplo. Porque aqui não teria a qualidade do solo, as características do solo não permitiriam a implantação desse tipo de transporte, né? É uma coisa que a gente ouve falar. E aí vocês que são técnicos podem atestar também pra gente dentro daquilo que o João perguntou. O pessoal fala sem estudo técnico. Isso é conversa política ou tem um fundo de verdade técnico? O que acontece? Vamos pensar em São Paulo, né? Então, um lugar mais densamente povoado que São Paulo aqui no Brasil, a gente não tem notícia, né? E a linha de São Paulo, que não é tão grande, mas é bem razoável, né? No Rio de Janeiro é bem menor o metrô, bem que em Teresina tem também. Né? Então, assim, é uma possibilidade, eu vejo os desafios como oportunidades, né? Que a engenharia pode superar, né? Tem o problema e apresentar a solução. Então, assim, como se falou, a nossa região metropolitana hoje, a gente não pode nem estar limitando mais a ilha, né? Isso. Até talvez Santa Rita, Rosário, Bacabeira já é uma realidade. E a gente tem, por exemplo, uma linha de trem que é a CFN, né? E ela poderia talvez, né, ser utilizada. Já se falou também um tempo atrás em usar essa mesma linha, só que ampliando o metrô de Teresina até Caxias. Chegou-se a pensar nessas possibilidades também. Eu acho que acho que é válido ser estudado, porque é um transporte, por exemplo, região de Caxias, né, estendendo um pouco mais a tua pergunta, até Teresina. Hoje é uma conexão direta. Né? Já está em proposta já de duplicar a rodovia entre Caxias e Timon, exatamente por conta dessa necessidade de trânsito e que ocorrem muitos acidentes por lá. Aqui na nossa ilha, né? Essas cidades que estão dentro da região metropolitana, ali Passo do Lumiar, né? Representado ali pelo Maiobão. Então, são núcleos habitacionais muito grandes, que tem uma demanda de transporte muito grande para o centro da cidade e que, acredito eu, que tem uma demanda sim. E os desafios técnicos estão aí para ser superados. É questão dos especialistas estudarem e encontrar uma solução. Posso contribuir? Vamos lá, João. Não há estudo detalhado a esse respeito. Nós temos uma particularidade. Nós somos uma das 3 capitais que são ilha no país e, por coincidência, nenhuma das capitais que é ilha tem metrô subterrâneo. Mas metrô, João, não é só metrô subterrâneo. Sim, isso. Tem metrô de superfície. Então, a possibilidade de grandes corredores com trens, com VLTs, com outros... Se nós já tivemos bondinho aqui no centro da capital. Que foi um pecado terem retirado os trilhos, né? Porque o que está se buscando não polui,
tem uma série de vantagens. Se retirou os trilhos, né? Tinha o corredor o corredor da Vitória, aquele que passava pela Liberdade, que era o trem que saía da Beira-Mar e ia até a BR. E fez uma avenida, se pavimentou por cima da onde corria os trilhos. De vez em quando o asfalto ele começa a ficar desgastado, dá para ver um pouquinho. Dá para ver o trilho, poderia até ser resgatado. Quem sabe quando você for prefeito não pensa nisso, contrata engenheiro, viu? Então, há uma série de diversidade de soluções que a engenharia pode oferecer. A questão de não poder fazer metrô subterrâneo em São Luís carece de estudo geotécnico. Há uma particularidade que é ilha. Nós somos um maciço de terra cercado de água por todos os lados. E com uma particularidade, a nossa altitude é baixa. Não é à toa que vivem dizendo que nós somos ameaçados aí se o nível do mar subir dos 3 metros. Então, tudo isso tem que ser considerado, tudo isso é considerado num projeto de engenharia, viu, João? Respondendo a sua pergunta. Antes dessa tua pergunta, eu disse que a engenharia é a ciência de tornar possível o que parece impossível, desde que me dê tempo e recurso para tal. E o senhor está falando aí de subterrâneo, eu, sinceramente, não estava nem pensando ainda no subterrâneo, porque eu acho que eu vou falar de forma assim, de uma pessoa da comunicação e de um cidadão, né? Não sou técnico, claro, da área da engenharia, mas eu acredito que deve ser mais simples você fazer o de superfície do que o subterrâneo. Mas quando a gente tiver, né, o de superfície e a população começar a demandar o subterrâneo, aí a gente pode até avançar nessa discussão. O problema é que a gente não tem nem o de superfície, né? Nem essa estrutura. Mas, como o senhor falou, carece desse estudo, mas com a experiência de vocês, é mais uma decisão política do que uma dificuldade técnica aqui em São Luís? Não há a menor dúvida que é a falta da decisão política. Bora fazer, né? Bora fazer. Lá atrás já houve estudo, aquele VLT que virou meme, virou piada, eu conheço o projeto. E que se paga o aluguel até hoje. Era factível, era possível. E até a área Itaquibacanga, né? Perfeito. O projeto. A ampliação dele, ele primeiro viria lá do Maracanã até o terminal ali perto, na Beira-Mar, e depois se estenderia ao Anjo da Guarda. Do Maracanã pro terminal, pro centro. Exatamente. E aí depois ia para teria um subramal. Que quando se faz um projeto de engenharia, tem muitas críticas sobre ali a estrada do Araçagi, que se gastou um monte de dinheiro, depois se fez uma readequação gastando mais dinheiro, sem aproveitar o que lá estava feito. Quando se faz um projeto de engenharia, procura se beneficiar o maior número de pessoas. Projeto de engenharia para isso, não é para atender pontualidades. É a questão, vou dar um exemplo prático para vocês, dos retornos nas intervenções para melhorar a mobilidade. Extinguiu-se vários retornos. E quem mora na frente da onde existia retorno reclama, porque acha que ele mora ali e tem que ter um retorno para ele. Ele reclama porque ele anda 500 metros a mais ou 1 quilômetro, como aconteceu agora no retorno do Olho d'Água. Assim como quem pensa que uma interbairro não deve existir porque vai aumentar o fluxo de veículos na porta de casa. Perfeitamente. Então, infelizmente, nós temos essa cultura de olhar só para o umbiguinho. E isso está entranhado não só na falta da decisão política, como na sociedade também, infelizmente. Cada um pensa no seu bem próprio. Enquanto for assim, é extremamente complicado. Nós temos as soluções, nós apresentamos as soluções na engenharia, mas cabe aos políticos decidir. Aí não decidem, alegando principalmente falta de recurso, crise financeira, uma série de outras particularidades. Mas que a gente vê também que tem as emendas PIX, as emendas não sei de que, são bilhões. Né? Poderiam ser empregados, né, para uma obra. E aproveitando que a Alessandra perguntou, né, ainda há pouco, sobre esse projeto da ponte.
Daqui para Alcântara. Da ponte São Luís a Alcântara. Um projeto que, falando de política, viu, Wilson? Alguns candidatos já chegaram a falar disso. Aproveitando também aquele momento de campanha, né? Até para colocar teleférico também, aqui no centro da capital. Pois é. Exatamente. Tem a ponte Rio-Niterói, que é uma ponte, parece, se eu não me engano, tem 17 quilômetros de extensão. Se eu não me engano, Niterói, né? Niterói. Mas assim, ligando aqui São Luís a Alcântara, de forma técnica, é factível esse projeto? Sim. Pois é, o que acontece? Essas coisas é muito definido pela viabilidade técnica e econômica, né? Nós temos dentro do sistema rodoviário uma BR, que seria a BR-308, né? Ela sairia hoje planejada do Cujupe e até a divisa com o Pará, né? E uma das coisas que viabilizaria muito essa rodovia ser implantada realmente, de fato, era a ligação com a capital, São Luís. Imagina, você sair de São Luís, né, ir para uma rodovia e chegar até lá no Pará, né, que você encurtaria em torno de 300 quilômetros, né? Sim. Só que isso precisa ser estudado, né? Tecnicamente não é um desafio fácil, porque são... Porque tem um buqueirão também. São 12 quilômetros, né? São 12 quilômetros de travessia. Então é uma estrutura muito cara, né? Então, para isso é preciso que se justifique em termos de tráfego, né? Agora mesmo, na Bahia, está se desenvolvendo uma ponte semelhante a essa. Mas existe um volume de tráfego que justifica. E hoje ele ainda não existe, mas eu sei que existe uma necessidade. A Baixada é muito carente, né, de infraestrutura para que possa se desenvolver. Mas é um estudo bem interessante para ser feito, né? Não é uma coisa impossível, né, apesar da distância. Pode ser locado em algum outro um ponto um pouco mais estreito do Golfão, da Bacia, ou então do Rio Mearim. Mas, assim, é algo que precisa ser bem estudado. Hoje o DENIT está desenvolvendo um estudo que chama Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica da BR-308. E um dos gargalos, eu posso adiantar, é exatamente esse. De uma rodovia que vai chegar e vai precisar de um ferryboat para atravessar, né? Realmente é um gargalo. O ideal seria que ela se interligasse em outra rodovia, na BR-135, na BR-222, para que tivesse um fluxo constante. E a ponte 14 seria uma quilômetros, né? A ponte são 12 quilômetros. 12, né? A Rio-Niterói é 13 quilômetros, são 13 quilômetros. Um pouco menor. Pesquisou aí. Deixa eu contribuir aí. Teria que ter, no caso, assim, esse fluxo até para justificar, se não fosse só dinheiro público, uma parceria público-privada para explorar com o pedágio, né? Isso. Hoje não é mais isso. Eu acho que o que demandaria essa viabilidade, eu vou lhe responder com 2 pontos. É possível, a engenharia faria. Nós estamos citando a Rio-Niterói, que tem maior vão, tem maior profundidade, talvez não tenha a corrente marinha, mas é possível. A engenharia com certeza faria um vão grande. Eu citei a China, que monta aquelas estruturas metálicas, elas são automontáveis, assim, extremamente rápido. Então, é possível. Agora, não é a necessidade que vai determinar, Alessandro. Não é a necessidade do povo da Baixada. Isso só seria possível, vai ser possível no dia que houver interesse privado. Aí entra o que o João falou. A parceria público-privada. Nem a bancada da Baixada vai conseguir resolver. Não vai, a bancada da Baixada não vai conseguir. Não vai ser a necessidade, infelizmente, do povo da Baixada que vai... É possível, a engenharia torna possível isso, é uma obra complexa, mas é possível de fazer. Só que eu não acredito que venha a ser feito aí, pelo menos para a nossa geração. Onde é que chegar e disser que, olha, o poder público constrói, a gente outorga para a tua empresa a exploração por 30 anos, tu faz a manutenção e ganha no pedágio. Aí, isso que o senhor está falando, né? Entra a iniciativa privada com interesse para manter a estrutura. 6h23, participação do ouvinte aqui. O Anderson Weimer, ele está perguntando, não sei se já falaram, porque eu cheguei ainda há pouco, mas qual o motivo da ferrovia entre São Luís e Teresina não ser usada para transporte de passageiros? Você tem essa informação? Hoje ela é uma concessão, né? A ferrovia é concedida a uma concessionária e ela tem, como a gente falou no início, né? A ferrovia ela é muito utilizada para transporte de granéis. Né? No caso dessa ferrovia em particular, usa muito para combustível. Né? Então é a demanda. O que vai se definir o uso de passageiro é a demanda. Né? Eu acho até, dentro do que você falou em relação ao VLT, de repente, aproveitando esse traçado,
para se construir ou se implantar um VLT até Santa Rita, né? Aproveitando esse traçado, mesmo que não utilize a própria ferrovia, mas aproveitando a faixa de domínio e fazendo uma do lado, era uma boa alternativa. Mas o que vai definir o uso é a demanda. A demanda realmente econômica. O Manuel Alves ele fala o seguinte, sobre pontes de longas distâncias, né? A China, como os amigos citaram aqui, parece ser notável nesta modalidade. Poderia fazer uma parceria público-privado entre entes, principalmente a União, como a Bahia, lá em Salvador. Trouxemos esse exemplo aqui. O Manuel falou isso, o Antônio Santos ele fala que as empresas que fazem manutenção nas MAs, nas BRs, são de apadrinhados políticos, ou seja, o dinheiro entra para realizar a manutenção, mas não vai para onde deveria ir. Por isso, são estradas péssimas. Às vezes, eu não sei se é só isso, né? Às vezes também não precisa nem ser apadrinhado político. É um serviço mal feito e não tem aquela cobrança que deveria ter, né? Perfeito. Eu se insere mais nessa seara aí de... A gente não pode entrar para ter uma que a gente tem que ter uma prova, perfeitamente. Né? A gente faz a análise técnica. Tudo passa, João, pela questão da definição. Isso. Né, da definição. A definição de uma estrada, de uma ponte, é o projeto. Eu falei lá atrás também, projeto executivo. Se for um projeto bem feito, a execução tende a ser bem feita, a não ser que se use material de segunda, de péssima qualidade. Então, a coisa começa no projeto. Na origem. Na origem, nos países desenvolvidos, vocês devem ter essa informação, se gasta mais tempo na elaboração de um projeto do que na execução da obra. Porque é muito mais barato você fazer uma modificação no papel. Se você fizer um projeto mal feito e começar a executar a obra, e tiver necessidade de mudar alguma coisa, tem um custo altíssimo, né? Isso a gente faz um gráfico e verifica que é uma verdade premente. Inclusive, visualmente, o projeto da nova ponte de estreito muito bonito, tá? Inclusive, aproveitando essa colocação da Alessandra, a previsão é que seja entregue já no final do ano, né? Em dezembro. Vocês acreditam que será possível realmente, diante daquilo que foi apresentado, parece que são 171 milhões, né, de reais investidos nessa nova ponte? Bem, é uma estrutura extremamente importante, né? A ligação ali ela fica localizada na BR-230, mas ela tem uma conexão direta com a BR-010, que atravessa o Maranhão e vai em direção ao Pará, né? Então, assim, é uma necessidade urgente. Pelo que percebe-se e pelo que já se ouve, e já se falou muito, o governo está realmente empenhado em executar a obra, né? Está sendo executado desde o início, quando ocorreu o colapso, foi uma mobilização muito grande do DENIT para debelar a crise e iniciar o empreendimento. Já foi contratado, já está em plena execução. Eu acredito que sim, não é um desafio fácil, né? É uma obra bem complexa. Um vão, como o Wilson falou, um vão muito grande, são 132 metros de vão, né? Mas assim, dentro do planejamento que está sendo executado, está se cumprindo e eu acredito que deve ser concluído assim. Para finalizar aqui, o Aldo Araújo, ele só traz uma informação, mas é boa, porque teve na discussão aqui, ele fala que Brasília está voltando até com as campanhas educativas de faixa de pedestres devido aos condutores terem perdido essa referência de parar na faixa. Porque nem tudo passa de pai e mãe para filhos, né? Aí entra o poder público, né? A necessidade de fazer essa renovação. Hoje aqui no Panorama tivemos a satisfação de receber o Wilson Dias, que é presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, e o Glauco Ferreira, engenheiro também, diretor técnico da associação. Queria agradecer muito e falar que essa foi a entrevista, mas teremos com certeza outros contatos, né? Vamos beber mais dessa fonte para que não só problemas, mas quando tivermos alguma questão, como quem sabe, né? O dia que o governo, a prefeitura aqui de São Luís, as prefeituras aqui da ilha, da região metropolitana, resolverem trabalhar nessa metropolização para desenvolver esse transporte e que aí vai demandar um trabalho de engenharia, o Wilson Dias e o Glauco vão ser, com certeza, consultados aqui pelo Panorama, especialmente pelo Panorama. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado, Glauco. Até uma próxima oportunidade. Perfeito. Eu queria fazer uma consideração final, se vocês me permitirem. Agradecer o espaço. Isso é salutar, né?